Bom, chegamos ao final do evento, Risk and Compliance Trends. Depois a gente vai ter ainda uma entrevista com o Carlos da EBDI para falar sobre o evento em si, mas eu convidei aqui José Guimarães e aqui o grande estudioso da cultura. Fiquei, sinceramente, por isso que você não vai falar sobre a primeira palestra. O Marcelo não vai falar sobre a primeira. Então, eu vou repassar aqui tudo que a gente teve e, tirando a primeira, eu queria que os dois dessem a opinião do que acharam das palestras. A primeira palestra foi do Marcelo, o Compliance Anticorrupção em um país como o Brasil, desafios culturais para o cidadão e para as empresas. Zé. Olha, eu posso dizer que eu fiquei muito surpreso, positivamente. Parabéns, Marcelo, porque uma coisa é nós termos um conhecimento teórico a respeito da questão do aculturamento e das divergências culturais. Outra coisa é a abordagem que você nos trouxe, científica, comparativa em termos mundiais, em termos nacionais e também muito bem estruturado do ponto de vista histórico e do ponto de vista de números, Hoje eu saio daqui muito estimulado, inclusive para estudar mais sobre essa divergência cultural e a importância de estar aderente, de estar sensibilizado, de estar customizado, de estar familiarizado com essa necessidade de entendimento para produzir melhor, mais eficazmente um programa de compliance, uma cultura adequada dentro das organizações distritos naquele local específico. Então, parabéns, foi uma grata surpresa, aliás, sempre contar uma satisfação de te ver, e a gente tem queria te dar esse brainstorm, esse feedback. Legal, obrigado. Muito obrigado, parabéns pelos estudos, inclusive internacionais, que você nos trouxe. Obrigado. Apesar do conflito de interesse, não para falar bem da minha palestra, mas a ideia foi simplesmente dar uma pincelada no que é uma cultura corporativa, uma cultura societal, porque isso é absolutamente, no meu ponto de vista, fundamental. Na hora de estruturar um programa de compliance, ele está falando de corrupção, E os países têm tendências à corrupção ou não. É só isso, a ideia era trazer isso. Eu não acho que, por exemplo, a Lava Jato, um dos maiores escândalos de corrupção já desvendados, certamente tem existem coisas piores, com certeza. Foi aqui, tem vários motivos para isso. Então a ideia era trazer esse ponto de reflexão, não tem certo ou errado. Foi um ponto de reflexão, e vou até acrescentar no que o Zé falou, porque assim, você tem os vários cortes que foram feitos, checados, assim, cruzados. Então assim, naqueles países onde você tem a hierarquia maior, a dificuldade de você ter ali um reporte, então eu achei muito esclarecedor. São vários pontos que se ligam, é verdade. Então, assim, não são estándares, são os dilemas éticos, Os dilemas éticos decorrentes dos seus estudos também nos mostram a humanidade e os desafios dos dilemas éticos mais simples aos mais complexos, como eles se identificam também, e muitas vezes ultrapassando as nacionalidades. É uma espécie de visão de analista, só que do outro lado da mesa. Então, eu diria que isso também agregou valor, assim, principalmente para minha função como auditor, como professor, entendeu? Legal, obrigado. Bacana. Parabéns. Obrigado. Na sequência, a gente teve uma palestra que falou sobre proética, integridade e um ótimo negócio para a sua empresa. Começar com o Marcelo. O que você achou da palestra quando falamos sobre a questão do proética? Eu achei fundamental o proética ter vindo para cá, pro evento, porque no nosso mercado tem se falado muito de selos e certificações, mas o que pegou, o que não pegou, o que funciona, o que não funciona. E ele veio com dados, com números, como funciona, qual que é o processo e tal. E eu saí muito bem impressionado, já conheci o Proética, a gente ainda não tem o selo, eu saí muito bem impressionado. E uma maneira de você medir isso é você ver como é difícil certificar. São empresas que elas têm que estar redondas para certificar. E eu achei que isso que você está falando é inclusive interessante, porque teve algum dos palestrantes que falou assim, olha, a nossa empresa tentou, não conseguiu, pegou aquele número 64 e depois que a gente recebeu o feedback do Proética, esse é um ponto fundamental que também foi dito na palestra, que se você inscrever, ninguém fica sabendo, então não tem aquela questão, putz, eu apliquei minha empresa e aí vou aparecer que eu não consegui, então todo mundo vai saber que meu programa de compliance não é. Não, muito pelo contrário, eles fazem uma avaliação do seu programa de compliance, te dão uma devolutiva com relatório para que você possa ver, estou falhando aqui, e agora eu vou melhorar para que eu consiga isso. Eu achei fantástico. Super rigoroso, o Zé. O que eu tenho para dizer é o seguinte, o Instituto Ethos,
é muito respeitado, nacional e internacionalmente. E a CGU, eu tive experiência de ter várias reuniões com eles durante todos os processos pelos quais eu sustentei programas de compliance dentro da CGU, sob pressão da Lava Jato. Posso dizer que eles têm um nível de excelência de qualificação muito bom, inclusive com formações várias no exterior. Então o que você tem? Você tem um instituto respeitado e um centro de excelência de avaliação. Isso gerou um selo que não é uma certificação, diferente da ISO 37001, mas um selo de alto nível de qualidade de reputação e também de alcance. Isso é muito positivo. Todos nós temos que ter uma visão como operadores de compliance de implantadores, já vislumbrando um selo, uma certificação, já trabalhando com uma visão de implantação de excelência, que isso só vai agregar valor. E você falou muito bem, a qualidade do relatório, eu posso dizer que eu conheço, já fui convidado para participar de análise também de conclusões, até de empresas que não passaram por grandes investimentos de patrocínio, mas não conseguiram obter o selo, tiveram que fazer um feedback. Eu entrei nessa análise como consultor e pude entrar em contato com a riqueza dos detalhes do relatório e a maneira como ele é muito bem feito. Isso é gratuito. Para as empresas que participam do selo, isso é realizado de uma maneira gratuita. Eu acho que isso é um grande avanço para o país, assim como a certificação ISO 37001 será um grande avanço também e nos faz convergir no sentido de apoiarmos a iniciativa. Então foi muito bem didática a palestra, achei que foi muito interessante porque muitas pessoas não conhecem os detalhes das exigências, foi bem didática, bem colocada, parabéns também. E um ponto que você falou que eu vou ressaltar é a gratuidade. Você às vezes tem que pagar uma empresa para analisar o seu programa de compliance. Caro, né? Exatamente, não é barato. E se você tenta fazer o seu serviço de casa e coloca pro ética, ele te devolve uma verdadeira análise. Bem uma bacana. análise de alto nível. Alto nível. Nós tivemos na sequência uma palestra de compliance como empecilho, evitando o risco de se tornar uma barreira para a agilidade nos negócios. Foi do iFood. A Mariane. Bom, o que vocês acharam? Foi muito boa a palestra. Mariane surpreendeu, assim, do ponto de vista, já tinha uma boa expectativa sobre ela, conheço a trajetória dela na própria KLM dela, o trabalho dela também na Eletropaulo, né? Então você vê o desafio de implantar numa empresa de tecnologia que está mudando, duplicando de tamanho de 6 em 6 meses, né? Então eu vejo qualidades muito positivas. Ela colocou de uma maneira muito didática o processo, ela até parece que tem um dom de comunicação pelo nível de interação que ela tem com a evolução do processo de implantação lá que ela está desenvolvendo de uma maneira brilhante. Eu até conversei com ela, fiz questão de dar alguns feedbacks positivos, até porque elas têm agora um projeto grande de implantação de independência da área de compliance lá e também de aumento de budget. E a gente trocou ideias a respeito de como melhor reposicionar e argumentar isso diante da alta administração em decorrência do volume da operação, né? Então eu fiquei muito contente, ela é muito simpática e também vem gerando e liderando de uma maneira brilhante o compliance no iFood. Porque o tema da palestra é muito importante. Nós já passamos por uma fase onde o compliance era barreira. Não. Primeira coisa é não. E a gente está numa fase, assim, o compliance ele é parceiro do negócio. Várias pessoas falaram, eu trabalho numa empresa da construção civil, não trabalho numa empresa de compliance. Exatamente isso. A maneira como ela dissolve as dificuldades e é facilitadora da convergência, da aderência e também da propugnação da cultura de integridade dentro dessa organização tão interfaceada, né? tão livre, entre aspas, composta por profissionais das mais diversas áreas, inclusive diferentes das nossas áreas de operação, como óleo, petróleo e gás, como siderurgia ou área de saúde, né? Isso gerou muita satisfação também, é uma qualidade importante que ela vem exercendo dentro da estrutura dela, que vem sendo decisivo de sucesso. Eu acho que ela abriu a palestra dela, a primeira coisa que ela falou, vocês me desculpem, porque eu tenho vergonha e dificuldade de falar em público. Eu acho que ela estava completamente errada. Ela fez uma apresentação brilhante e o mais interessante foi uma empresa de tecnologia com investidor estrangeiro que demandava um programa, uma empresa nova.
em pleno crescimento. Ela falou, olha, esse slide aqui a gente tinha X profissionais, mas hoje já tem mais. Ela falou isso várias vezes, Então, uma mudança é rápida. É rápida, e ela, exatamente, a última coisa que ela tem que ser é um empecilho. Exatamente. Então foi Agora, sensacional. só para completar esse brainstorm, nós como operadores sabemos que compliance é um excelente investimento, né? Na verdade, essa questão do empecilho é muito mais um preconceito pela desinformação do que pelas qualidades do projeto de economicidade que gera um programa de compliance. Certo? Todos nós sabemos que 5% do faturamento de qualquer empresa, é bom que se registre, ele se perde na aplicabilidade de normas, políticas e procedimentos e principalmente fraude, vantagem devida, tá certo? Conflito de interesse, inapropriação ou gestão fraudulenta. Então é importante que essa visão de clareza seja passada para a sociedade com um valor agregado que é o próprio processo de sucesso de um programa de compliance. É o que ela já vem colhendo lá. Exato. Isso que é bacana de ver, né? Exato, foi muito interessante. Ótimo. Na sequência nós tivemos o papel da área de compliance na construção de uma cultura centrada na ética e na estabilidade da companhia, DPSP. Não, essa acho que trocou pela Estre. Foi pela Estre ambiental? É verdade, na verdade foi essa trocou, ele não pôde vir. Nossa, fantástica. Foi, eu acho que uma das Com palestras certeza. mais impressionantes Com que certeza. tiveram aqui. Só para situar, o pessoal da Estre Ambiental veio no lugar desse palestrante. Eles estavam com um monte de problema em mídia, em escândalo, e hoje são listados na Nasdaq. Você imagina o trabalho que o cara fez. E o risco que não é você estar lá, porque aí se você tem dúvida do FCPA ou não, na Nasdaq você não tem dúvida nenhuma. Não tem conversa. E uma multa do DOJ ou da SEC, meu Deus do céu. Você Tiveram mata uma empresa. com monitoria aqui, que é um negócio que custa caríssimo. Eles trabalham com aterro direto com o governo com muita frequência. Eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico. Foi muito E legal. ele falou uma coisa que eu achei fantástica, assim, ó, nós chegamos para o cliente falando, chega, eu não quero mais você. Você é um cara que me coloca Ele bloqueou em a risco. operação. Ele bloqueou a Foi operação. bem legal. O que eu posso dizer, né? Eu sou fã do Eduardo Azevedo, né? Porque ele é um cara fortíssimo. Ele tem uma preparação como auditor, como gestor, desde 2005 ele já vem labutando. E esta área, eu posso dizer que é a área de ambiental, a área de lixos, né? O ramo de atividade é um ramo de alto nível de risco. Alto né? nível. E eles vêm exercendo assim, uma implantação, um ajuste, um acompanhamento, um controle, um cuidado e também toda a máquina de compliance muito bem aparelhada. Ele é um grande gestor, um grande líder, é uma pessoa que eu respeito, que eu admiro. A palestra foi brilhante, depois nós pudemos inclusive ficar aqui, ele ficou aqui mais 2 dias, 1 dia e meio. Estivemos almoçando hoje, inclusive, juntos com uma equipe também, que é uma das empresas do grupo, que estava aqui completa, né? Eram 3 pessoas. E foi muito satisfeito, assim, me gerou muita satisfação. Poder ver que mesmo sob pressão, sob prisão de executivo recente, ele conseguiu comprovar por todas as evidências de que o compliance fez tudo o que podia fazer para mitigar o risco. E as atitudes dele foram impressionantes. A primeira iniciativa que ele tomou foi ligar para o Compliance Office da Petrobras, ligou para o Compliance Office da Vale, ele já construiu um núcleo de sensibilização, de apoio, de convergência, transparência entre os operadores de compliance, que são muito importantes. Nós sabemos que isso é o que faz a reputação de uma empresa ser sustentada ou ela se perder. A qualidade que você tem dos profissionais que estão na linha de frente num momento desse, de crise, sob fogo cruzado, de uma pressão desse tipo. Então, realmente brilhante, o convite foi muito bem feito e eu queria parabenizar, inclusive, especialmente vocês sobre essa posição. Parabéns. Ótimo. Depois tivemos uma palestra sobre transparência e segurança, como construir uma rede de relacionamento sólida e sustentável, da Nelway. Começou a aparecer as ferramentas, fiquei falando uma parte de tecnologia ali que... Meu Deus do céu. Eu acho que assim, o evento ficou bem evidente para mim, a parte humana e a parte tecnologia. Eu fico satisfeito de saber que a parte humana é extremamente importante, porque tem gente que acha que não vai ser mais. Não, de jeito nenhum. Ótimo, mas essa parte de tecnologia está avançada, até pelo iComply, pelo aplicativo, que eu achei excelente, te falei pessoalmente, não é porque está gravando que eu estou falando. Eu achei que eles trouxeram uma solução que para o mercado
que hoje eu tenho bastante interação com o pessoal de fora, que é mais desenvolvido lá fora, e eu falo para os nossos produtores, ó, toma cuidado que vocês estão nadando sozinhos por enquanto, né, do diligence e tal. E eu vi aqui que tem gente extremamente competente fazendo trabalho de tecnologia, que foi essa palestra aí, que eu fiquei bastante surpreendido com a ferramenta, vou procurar saber. Foi a primeira palestra de tecnologia do evento. Tivemos outras, né? Tivemos, vamos passar por ela. Sim, eu achei bastante importante para o nosso mercado, e a palestra é bastante rica, uma ferramenta densa, completa, até foi pouco tempo para ele apresentar, porque é muita coisa. E você vê a ferramenta e você fala assim, como é que as pessoas tomavam decisão sem isso? Você fica meio no escuro, né? Hoje a gente tem um alcance muito maior, não tem como falar que não. Foi muito bom, eu gostei dele também. Eu sou da velha guarda, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é um desafio, né? Antes de mais nada, eu quero te parabenizar. Você é um cara que já vem à frente do processo de sofisticação das ferramentas de compliance. Obrigado. Entendeu? Você é um precursor, eu conheço também a sua carreira, desde a época que você se aproximou do IASP, lembra? Sim. Depois você se conectou com a Rogéria Kremenek, enfim, tem aquele programa fantástico no YouTube. Eu acho que isso é uma iniciativa fundamental. Sua ferramenta também é muito interessante, eu vou me aprofundar nela. Sobre a palestra, especialmente do Nel, é o seguinte, para mim, assim, ainda é um pouco fora da realidade do dia a dia nosso. Ela tem uma plataforma muito grande, muito sofisticada, certamente o ticket básico é caríssimo para uma realidade brasileira, tal, na minha visão, certo? Porém, claro que evidentemente nós temos que estar aderentes, claro que é importantíssimo ele ter participado, claro que é mais importante ainda ele patrocinar um evento desse, assim como o Upilex, evidentemente, por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Uma equipe de compliance multidisciplinar precisa ter agregado um valor fortíssimo dentro da área de tecnologia de informação, com todas as ferramentas necessárias, e sempre teve. Apesar do aculturamento na velha guarda, entre aspas, eu quis dizer velha guarda porque antigamente o que se fazia? Você posicionava uma equipe multidisciplinar com um especialista de tecnologia de informação dentro da equipe. Assim como você estabelecia um especialista em normas políticas e procedimentos, um treinamento de comunicação e também um especialista em investigação, tá certo? Hoje não. Hoje o compliance precisa estar se capacitando pessoalmente, porque faz parte do processo já de estratégia de projeto de gestão, a ferramentação tecnológica do projeto. Então, eu acho que foi muito feliz, né? Eu achei que foi uma palestra de alto nível e eu também pretendo estar me aculturando mais em relação a isso. Parabéns. Excelente. Aqui foi o almoço. Veja só, uma manhã densa, hein? O almoço também foi muito bom. O almoço também foi bom. Verdade. O primeiro painel da gente teve um painel à tarde que foram aquela questão ligada a metodologias e melhorias práticas na construção de um compliance descentralizado. Não sei se você lembra, teve o pessoal da IBM, né, o João, que estava aí, depois o Marcos, né, que era da Oi, o Diogo, que era da Promon, e o Leonardo, que era da Unimed, né? Os quatro estavam falando lá sobre a questão da descentralização, que é uma coisa assim, se você descentralizar seu compliance para atingir todo mundo, ele não é compliance, não existe isso, né? Então foi um painel bem bacana. Interessante que se você olhar as empresas são absolutamente diferentes, né? Você tem Promon Engenharia e Construção, Oi, 15 mil funcionários próprios, 130 mil na cadeia só no Brasil, e Unimed, né? E cada um mostrando o seu cenário. Eu achei isso muito interessante, a história do pêndulo que o Moretti falou. Às vezes quando começou isso tudo ficou muito exigente, aí você acaba se ajeitando para o seu mercado, né? Eu tô no mesmo mercado que ele, ó. A Promon, eu tô no mesmo mercado. Eu entendo o que ele está falando, pô. A gente tem obra, você tem gente lá em cima de um casco, lá num estaleiro, você tem um cara na matriz, você tem que atingir todo mundo, né? Eu achei a discussão bastante rica, principalmente... e tinha a IBM, o moderador, tecnologia. Exatamente. Então, o fato de não, coincidentemente, ter sido montado por pessoas de indústrias diferentes, mostrou como que esse aspecto é importante para você atingir a companhia inteira. E uma linha básica de todos eles, temos que atingir todo mundo de uma forma ou de outra. Não esquece, não tem problema. Eu acho assim, na minha visão em relação ao painel, foi um painel pesado, intenso, que todos os painelistas tinham um conteúdo de fortes programas de compliance, imagino, né?
E, por outro lado, ele foi leve. Por que eu digo isso? Apesar de toda a consistência e experiência dos painelistas, você ouviu claramente uma completude, uma soma, uma convergência de visão. Me chamou muito a atenção a clareza e a postura do Marcos em relação ao Oi. O compliance ele precisa estar conectado à realidade da empresa e ao mercado que ele atua. Ele também não pode ser paz e amor, na verdade. Ele tem que entender a posição dele de autoridade, de independência, mas também de permeabilidade. E o Marcos conduz muito bem isso na Oi, uma empresa que está sofrendo uma pressão de recuperação judicial, não é fácil. Uma empresa grande, monstruosa, que está passando por processos de avaliação, de auditoria intenso, e ele vem conduzindo com muita sobriedade, serenidade e maturidade. Foi uma coisa que me chamou a atenção, essa posição dele. Nós, inclusive, conversamos bastante sobre isso. Sobre a Promon, claro que eu gosto bastante da postura dele, porque ele é humanista, entendeu? Ele traz a personalidade, a visão e a necessidade do compliance está permeado do ponto de vista humano. A flexibilidade, desconstruir a posição do compliance como uma autoridade demandante ou exigente, mas uma autoridade translúcida, uma autoridade simpática, empática, que conecte essa cultura empresarial para permear com mais enraizamento também. Então isso foi muito importante no caso. E foi diferente, um painel desse padrão sendo facilitado por uma pessoa da área de tecnologia de informação é diferente. É uma condução com um viés mais paradigmático, mais interpassado. Isso eu acho que agregou também. Para mim foi interessante o formato e também interessante o resultado. Inclusive fiz questão de publicar na minha rede social sobre esse contexto para valorizar essa iniciativa. Excelente. Depois a gente teve um dueto que foi monitoramento contínuo, due diligence e mídias negativas, que foi o Ruben da LexNexis e o Rodrigo da Vale. Eu achei muito interessante esse dueto, porque alguém do mercado, a Vale, falando assim, eu uso a LexNexis e estou dizendo como que a coisa funciona, e principalmente essa due diligence de terceiros. Eu acho hoje que o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa que esteja em compliance real é o terceiro. E assim, você pode fazer sua tarefa de casa, você tem o Deton from the Top, você vai lá, implementa tudo. Agora, você tem um alcance limitado no seu terceiro. Então, se você vai ter que fazer algum tipo de due diligence, até para contratar, se você consegue contratar alguém que está no mesmo nível seu, isso é muito importante. Porque a gente sabe que a lei anticorrupção ela tem a responsabilidade objetiva. Perfeito. Se esse terceiro, esse fornecedor fizer alguma coisa, quem vai pagar o pato é você. Então, assim, eu achei muito legal essa palestra. Essa palestra foi interessante porque você tinha, por um lado, a Vale que tem uma estrutura... Eu fui almoçar com ele antes do painel, ele falou, nossa, eu tô achando que a minha estrutura é bem diferente da de todos. Eu falei, por quê? Ele explicou lá. Então, a Vale é enorme, eles têm uma estrutura bem diferente das outras. Inclusive no due diligence, porque quando ele recebe, dependendo do resultado, ele manda para uma área. E ao mesmo tempo, outra empresa de tecnologia que faz um trabalho excelente, falando de mídia negativa. Eu te digo com propriedade, mídia negativa é um problema enorme, porque sabe como é a mídia, sai um monte de coisa que não é verdade por aí. Empresas do meu setor de engenharia e construção agora, nesses últimos 4 anos, sofreram um monte com isso, até hoje o Eduardo falou um pouco sobre isso. A gente sofreu sobre isso, de mídia falsa, mentira. Que está até hoje na internet. Você precisa ficar se explicando para cliente que aquilo lá é mentira, entendeu? Então, tocar esse assunto, olha, mídia negativa é um problema, eu achei super interessante. E com a Vale do lado, que é uma empresa peso pesado, com uma estrutura diferente da de todas que a gente viu aqui, eu achei que foi muito, muito rico também. E só antes de passar para o Zé, isso você falou uma coisa muito positiva, porque o meu entendimento, o que eu saí entendendo da palestra existe uma ferramenta capaz de verificar se aquela mídia negativa ela é fake ou não. Eu achei isso fantástico. Fantástico. É um passo à frente. É um passo à frente. Zé, LexNexis então, mais uma empresa de tecnologia que estava ali no painel com a Vale. Eu acho assim, a Vale veio mostrar uma capacidade muito grande de estruturação de investigação. Isso foi uma grande surpresa para mim, porque na minha visão a parte toda de investigação era tratada e foi uma surpresa maior ainda verificar a sistemática como eles estão empregando. Então, o
fiquei contente com a participação deles. Em relação à ferramenta da LexisNexis, é uma ferramenta assim que eu vou dizer que eu não gosto, mas eu não gosto de mídia negativa, eu sou que nem o Marcelo, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar a mídia positiva, entendeu? E é uma ferramenta que ela faz um brainstorm muito bem feito, é uma boa ferramenta internacional, mas ela trabalha em cima de mídias negativas, ou mídias que comprometem o aspecto reputacional. E hoje em dia, nós temos um problema gravíssimo no país e no mundo, são as fake news, são os oportunismos endêmicos, sistêmicos, né? Que é uma dificuldade, mas evidentemente que foi muito boa a palestra. Eu acho que temos que ter sim essa condição de ter uma ferramenta desse tipo, né? Até para avaliar em casos específicos, tá certo? Mas eu creio que isso com o tempo ele vai estar sendo, digamos assim, migrando para avaliação de muito mais de mídias positivas do que mídias negativas. Até porque faz parte do processo natural de evolução. Para pegar terrorismo internacional, para pegar tráfico de drogas, para pegar tráfico de pessoas, nós temos já umas ferramentas consagradas internacionalmente. O que falta, eu acho que é completude em relação às mídias positivas, para checagem de fontes adequadas, né? Então, foi interessante, né? O pessoal estava preocupado e falou assim, será que essa mídia negativa é real ou não? O que você está falando, na verdade, é assim, será que essa mídia positiva é real ou não? Interessante. Esse é outro lado da moeda também. Com certeza. Depois nós tivemos uma palestra, as ferramentas essenciais para um efetivo programa de compliance, aí da UpLexis, do Eduardo. Zé, você que conhece bem ele, vou começar com você. Olha, eu vou falar o seguinte, em relação ao Eduardo, né, nós temos um relacionamento de quase 5 anos. Né? Quando eu assumi como Compliance Officer do Grupo TC, eu conheci o Eduardo, ele já desenvolvia a ferramenta há algum tempo, há pouco tempo na verdade, e ele tem uma grande qualidade, que eu já falei aqui, né, que é uma qualidade de ouvir o Compliance Officer, o operador de Compliance, o especialista de Compliance, ele é uma pessoa aderente, né? Tanto que ele construiu e avançou de uma maneira extraordinária a ferramenta dele que ele tem, que é o UpMind, né? Que é uma ferramenta hoje que ela tem uma construção de multiplicidade de atividades, de due diligence, de avaliação de conflito de interesse, de avaliação de riscos, de emissão de certidões instantâneas, de facilitação para a gestão e para a investigação de uma maneira muito eficaz e acessível. Isso que é importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar hoje com recomendações e de orientações também acessíveis. Não adianta também a ferramenta ser maravilhosa e ser inacessível do ponto de vista financeiro, na verdade. Então eu gostei bastante, eu já tinha acompanhado algumas participações dele, que ele palestra intensamente, né? Ele trata não só desse tema, mas também de investidores, trata também da administração, de gestão de parceiros, de negócio, também administração e gestão de fornecedores, enfim. Eu fiquei muito feliz porque foi um desempenho excelente, né? Foi uma palestra brilhante e foi um contraponto muito bom que ele conseguiu estabelecer de evolução da ferramenta. E é uma ferramenta nacional, brasileira, que fica aqui em São Paulo, que tem um time brasileiro, né? E para mim, eu vou dizer a verdade, eu tenho orgulho, porque a gente tem cérebros extraordinários aqui, capazes de fazer ferramentas tão boas ou melhores que ferramentas internacionais. Então, parabéns pelo evento, pela iniciativa também, parabéns pelo UpLexis por também ter estado aqui presente, patrocinado o evento. Realmente é uma empresa de ponta. Nós veremos certamente esse decolar dessa evolução dessa companhia e em alguns poucos anos nós vamos ver uma internacionalização dessa companhia. Eu vejo assim, pela capacitação e pela multiplicidade de melhoras que ele trouxe para a ferramenta, né? Antes de passar para você, Marcelo, uma coisa que eu achei interessante que ele falou é a questão do online, né? Exatamente. Nem toda ferramenta ela é online e hoje a gente isso tem para nós, gestores de compliance, é importante. Porque assim, é aquele negócio, você vai ver uma ação, o cara foi distribuído ontem, alguma coisa assim, se você não está online... Um monitoramento muito real, bem colocado. No momento exato, entendeu? Em tempo real, né? E as emissões de certidões instantâneas, é só de você não depender de órgão público federal, estadual, municipal, entendeu? Isso para nós, como operadores, você mitiga o seu risco de contratar um despachante e ele, infelizmente, agir de uma maneira imprópria, comprar uma certidão. Imagine o risco reputacional que você está mitigando, sabe? Então tem coisas que são desdobramentos que nós percebemos como gestores que são
vão de encontro àquilo que você falou muito bem, essa excelência de cuidado que uma ferramenta traz, né? Eu acho que o Zé falou tudo, só uma complementação. Eu conheci a Plexis talvez uns 2 anos atrás, e o progresso deles é absurdo. Eu fiquei muito surpreso com a evolução que eles tiveram nesse curto tempo. Acho importante customizar para a sua necessidade, né? Eles nos ofereceram a ferramenta e tal, a gente optou por, como até outro colega comentou, por terceirizar o serviço. Então eu contrato uma pessoa que me dá um relatório que usa a Plexis. Então eles também usam a ferramenta. Eu não uso diretamente, eu não posso dizer muito sobre a ferramenta. Eu uso uma empresa que faz isso, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a capacidade dele de crescimento, eu achei absurda, pô. Quando ele me apresentou, ele foi na minha empresa me apresentar a ferramenta uns 2, 3 anos atrás para hoje, nossa, para essa apresentação aqui tem assim, ó. Então, Não, isso mostra como a tecnologia está ajudando o compliance. Exatamente. Super, eu achei muito porque ele é justamente porque ele ouve. Então, como o cliente tem a evolução está no cliente. A dificuldade, o desafio não é uma coisa que é pré-estabelecida e programada. Não, ele é desafiado diariamente pela demanda, e isso ajuda a ver a construção e a evolução tão rápida do processo da ferramenta. Última palestra do dia foi a estruturação e trabalho do compliance objetivando o empoderamento das demais áreas. Foi do Luiz Fernando da ABB. Olha, eu vou começar falando isso porque assim, foi a última do dia, a gente vê aqui, a gente fez uma conversa e tal, depois vejam no aplicativo, a gente vai subir a entrevista com ele. Eu reparei que o CEO mundial da ABB falou 2 vezes que existe uma norma deles de não desviar o olhar. Exatamente. Aquele videozinho que ele passou. Foi isso então, assim, eu cheguei e perguntei para ele, isso é uma norma? O que ele falou? Ele falou assim, não, isso é uma norma, isso está escrito. Isso está escrito e tem consequências. O não olhar para o lado não é você só fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, você está no quadrado. Você tem que garantir que o cara do teu lado está fazendo a sua parte. Eu achei fantástico. É verdade. Interessante esse ponto de vista. Eu não tinha pensado nisso. Ele falou desse slogan. É o slogan dele. É o slogan, né? Não tire o olho. Não desvie o olhar, é uma coisa assim, né? Em tradução livre. Mas eu não tinha pensado nessa maneira de você não desviar o olhar também do cara do lado, né? Agora, o que eu achei que me chamou a atenção foi o seguinte: uma empresa gigantesca como a ABB tem um vídeo de acho que 2 minutos do presidente mundial só falando de integridade. É específico para isso. Dá para ver que é muito forte o programa. Eles conseguiram atingir todas as pontes, fizeram aquela música lá super divertida, envolveram um monte de gente de uma maneira alegre. Assim, não ficou chato. Tem muitos programas de compliance que é chato, e eu achei que eles conseguiram fazer de uma maneira agradável. Outra coisa que me chamou a atenção foi que ele tem poder, né? Ele é um cara que tem decisão lá dentro, ele tem voz. E ele teve que tomar medidas disciplinares, inclusive desligar profissionais que eram altamente potenciais na empresa. Ele falou de head de país. Exatamente, deu o exemplo dele, manager, né? E até de pessoas que estavam sendo desenvolvidas para assumir alguma coisa. Então, você vê que o programa dele funciona. Fazer um programa funcionar numa empresa desse tamanho não é fácil. Então, são desafios geográficos enormes. Você vê, a gente roda e volta. Um dos principais pilares, o tom que vem de cima. O CEO mundial, dando essa palavra, dando esse empoderamento para o compliance para que ele possa manter a empresa andando. Super transparente, né? Ele dava exemplos, fotos da empresa, eu achei bastante positivo. Assim, para ser a última do dia, todo mundo já meio cansado, puxou a atenção, foi bem legal. Eu gosto bastante, né, da postura dele como gestor. Ele é um grande executivo, né? Acho que foi um ponto muito importante para o evento, trazer um executivo do porte dele, um executivo mundial, assim como, claro, você também, uma pessoa que eu respeito, eu gosto bastante, por algumas razões, né? Quando você fala de transnacionalidade, de exigência de compliance aqui na Ásia, no Japão, é complexo de gerar e administrar isso. Então ele tem essa qualidade. Outra qualidade importantíssima, ele faz um brainstorm muito bom. Todas as vezes que ele palestra, ele coloca o CEO dele. É uma pessoa que eu costumo dizer que é uma postura da velha guarda, né? Tradicional, mas que é muito importante. Eu também gosto disso, sabe? Eu acho que você falou muito bem. O apoio da administração é fundamental. Pode parecer chavão, mas é o seguinte: hoje é cada vez mais premente a necessidade de estabelecer esse apoio. Nós vimos agora, semana passada, a prisão de um grande executivo da Internacional,
né? Infelizmente brasileiro, tá certo? Por fraude, etc, etc. É um grande executivo de uma grande montadora, Mais um. que tem dupla nacionalidade, né? Uma grande montadora mundial que foi profundamente abalada por causa disso. Então, quando nós vemos aqui alguém trazendo essa questão de uma maneira absolutamente pertinente, né? Isso foi importante. Outra coisa que me emocionou bastante foi o vídeo, né? Um vídeo sensacional. Só para passar para quem está assistindo, a gente não viu o vídeo. Quer contextualizar? Só para contextualizar, quem conhece aquele Playing for Change, são uns americanos que vão pegando moradores de rua, às vezes, ou pessoas que cantam pelas ruas, e pega uma música, pega cada um cantando no seu país, junta tudo e faz. Eles fizeram uma experiência dessa, pegando os profissionais dentro da BB, cantando um poema, e cada um no seu canto, você ficou... Não, sobre ética e integridade. Putz, foi fantástico. Eles utilizaram aquilo que eles têm de melhor, que são os funcionários deles, e a qualidade da visão e da completude, entendendo que compliance não se faz sozinho, não adianta. Compliance ele precisa dessa união, dessa convergência, porque ele é desenvolvido culturalmente. Você mitiga o seu risco na medida em que você está num processo de aculturamento e enraizamento. E isso foi feito de uma maneira muito bem feita, né? Foi um vídeo sensacional, eu até falei para ele me mandar, eu quero usar também nas minhas aulas, porque foi fantástico, finalizamos o dia de uma maneira extraordinária, né? Não, foi realmente. Muito bacana mesmo. Ótimo, beleza. Esse é o resumo do primeiro dia, né? Intenso, né? Bastante, foi muito legal.